Hoje é quinta-feira, dia 17 de agosto do ano do Senhor de 2023. O texto proposto para a liturgia deste dia é de Mateus, capítulo 18, versículo 21, ao capítulo 19, versículo 1. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. O evangelho de hoje é o último trecho do discurso de Jesus sobre a igreja. Vale dizer que esse capítulo 18 do Evangelho segundo São Mateus é uma coleção de ditos de Jesus sobre a eclesia, a comunidade, a igreja. Trata-se de um discurso embrionário sobre a igreja. Nesse capítulo 18 de Mateus, a igreja é apresentada como uma realidade simples, que faz parte do cotidiano e, ao mesmo tempo, apresenta o seu aspecto mistérico. O tema do Evangelho odierno é o perdão, que deve ser oferecido sempre. Pedro pergunta a Jesus: Quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? E Pedro sugere uma resposta: até 7 vezes. Não se trata absolutamente de uma operação matemática. A cifra 7 é tradicionalmente reconhecida como o número da perfeição.
A pergunta de Pedro não implica a restrição do perdão a uma quantidade de vezes que se deve perdoar, mas ele pergunta se ele está obrigado ao perdão perfeito. Jesus certamente surpreendeu Pedro e os demais discípulos, a quem o discurso sobre a igreja se dirige, dizendo que é necessário perdoar até 70 vezes 7. Jesus sugere com isso um perdão perfeitíssimo, ilimitado, reiterado inúmeras vezes. E Jesus ilustra sua resposta com a parábola do devedor implacável ou sem compaixão, que, perdoado de uma enorme dívida pelo rei, não foi capaz de perdoar o seu companheiro, que lhe devia apenas 100 moedas, uma quantia infinitamente inferior ao que ele devia ao patrão. Pedro certamente pensava ser generoso ao indicar a cifra 7 como número de vezes para perdoar alguém. Mas, corrigindo Pedro, Jesus diz 70 vezes 7. Isso significa que não se pode pôr limite à disposição de perdoar. Deus perdoa sempre e não nos trata segundo as nossas faltas. As cifras 7 e 70 vezes 7 evocam o capítulo 4, versículo 24 do livro do Gênesis, onde é questão de vingança a respeito de Caim e de Lameca. À cadeia de vingança e violência, Jesus opõe a fraternidade disposta a perdoar sem limite. A razão do porquê não se deve colocar limite ao perdão é dada, como eu disse, na parábola do devedor sem compaixão. O sentido de toda a parábola se encontra na boca do próprio monarca. O devedor de uma soma incalculável devia perdoar seu semelhante, que lhe devia uma quantia irrisória, porque ele mesmo tinha sido beneficiado pela generosidade do rei. Nos versículos 32 a 33 do nosso texto, nós lemos: empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? De certo modo, o servo sem compaixão fere o seu senhor, pois a sua atitude impiedosa em relação ao seu semelhante demonstra a sua mais total incompreensão em relação à graça que ele mesmo recebeu. A lição é clara. É necessário perdoar de coração o irmão, como Deus perdoa generosamente a cada um. Se a comunidade não perdoa, se a comunidade não é capaz de perdoar, ela não será capaz de honrar a Deus. A falta de perdão, a bem da verdade, é um grande escândalo. Perdoar não é esquecer. Eu creio que nem eu, nem vocês têm problema de memória. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não permitir que o mal que o outro me fez me impeça de fazer o bem para ele. Perdoar é manter o coração aberto
ao bem que nós somos chamados a fazer. Que Deus nos dê a graça de perdoar. Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser.